Tá começando agora o Tá na Mira. O tema de hoje vai ser mercado de trabalho. E hoje comigo estão aqui Douglas Teixeira e Thales Abreu, que são formados, acabaram de se formar agora na faculdade de jornalismo, e vão contar um pouquinho pra gente como é que é essa vida pós-faculdade, né? Eu quero que vocês falem um pouquinho como é que foi o primeiro estágio de vocês, como é que foi conseguir esse primeiro estágio, a dificuldade. Sim, eu já, com o meu estágio, meu primeiro estágio eu consegui só apenas no quinto período, né? Já tive até uma oportunidade para estagiar antes, mas acabou que as circunstâncias não deu para eu começar nesse estágio, mas eu só comecei no quinto período e isso até me preocupava um pouco, porque eu queria tentar me formar com uma experiência maior por tempo, de poder trabalhar em alguns meios de comunicação diferentes, outros jornais, outros locais de trabalho, para pegar uma experiência maior, para me formar com uma bagagem maior para me formar, né? Mas meu primeiro estágio foi na Folha Dirigida, né? Já no quinto período, como eu falei, e foi bacana que lá eles dão chance pra gente aprender, lá eles pegam e tentam dar um direcionamento mesmo pra galera que tá começando no jornalismo, tá tentando batalhar naquela fase de bater cabeça mesmo. Então esse meu primeiro estágio foi as portas aí para que eu pudesse ingressar no mercado de trabalho. Eu comecei no primeiro período mesmo, né? Eu conheci um amigo aqui chamado Wagner, ele trabalha na TV Boas Novas, e eu era formado em técnica audiovisual. Aí eu estava fazendo faculdade aqui e ele gostou de mim, viu que era também uma área pertinente, e lá na TV, como TV pequena, tem muita questão do cara que tem que fazer tudo, né? E estagiário tem que fazer tudo mesmo, é até legal mesmo, você tem que saber o superficial de cada coisa e focar, lógico, numa área depois de atuação. Então assim, foi desde o primeiro período, vamos dizer que não foi um estágio, eu praticamente já fui efetivado lá. Mas assim, em TV foi como se fosse um estágio mesmo sendo contratado, porque era a primeira experiência que eu tinha como trabalho em jornalismo, né? Lá eu fazia funções técnicas, mas também eu fazia a parte de jornalismo. Então assim, lá eu fiquei 4 anos, né? Saí há pouco tempo, saí praticamente na mesma época que eu me formei. E assim, foi um aprendizado muito legal, porque além de fazer o jornalismo, eu trabalhei na parte técnica, ou seja, eu flutuei pelas duas partes, são 3 partes, né? Parte técnica, parte operacional e a parte de jornalismo, que é a teoria ali que a gente faz. Então assim, eu flutuei pela parte técnica / operacional e a de jornalismo. Então assim, me deu uma vivência muito legal. E eu vi o que a galera de operações, a parte técnica, reclamava da gente que é jornalista, né? Porque tem um pouco também dessa rixa, né? Quem faz jornalismo, quem tem uma faculdade e quem tem de repente um ensino técnico. Uhum. Tem um pouco tem um pouco desse problema, né? Dessa rixazinha. Então, assim, eu aprendi bem. Na verdade, tive alguns problemas também, vi que realmente tem erros dos dois lados, né? Mas aprendi bem, cara. Então, assim, no meu caso foi bem legal. E agora eu tô numa produtora chamada Fit Produções, né, em Copacabana, e agora estou pegando a parte de jornalismo mesmo, né, porque lá eu sou editor e sou câmera. Então assim, lá eu pego a parte de jornalismo, até porque os donos são muito flexíveis, eles escutam a gente, né. E eu trabalho com um amigo que é o Kleber Freitas, ele também estudou aqui na faculdade, se formou junto comigo, e assim, a gente gosta de usar muito jornalismo. Então lá na produtora a gente tenta usar sempre a parte documental no vídeo, porque a parte documental ela chega e conta uma história sobre alguém. Às vezes você não precisa nem falar algo sobre a pessoa, mas fazendo uma parte documental, imagens estilo documentário, e mostrando ali o que o vídeo propõe, é muito legal. A gente consegue contar uma história sem realmente falar. Então assim, agora estou usando de verdade o jornalismo, mas assim, essas duas partes, tanto a produtora como a TV, foram muito bons para mim. E você, Douglas, hoje está... Hoje eu sou faço relações públicas no Abrigo do Marinheiro, que é uma associação que trabalha voltada para a família naval, né, que é o público da Marinha do Brasil, os militares, seus dependentes. E eu também lá comecei estagiando também, eu estagiei lá por 1 ano e 4 meses aproximadamente, e assim que me formei eu fui efetivado agora no início de 2015. Então é só para contar um pouco da parte do estágio também, que eu fui talvez um pouco breve, que ainda na Folha Dirigida eu comecei a estagiar lá, então eu fazia 2 estágios ao mesmo tempo.
Então, até para um recurso de grana, que eu era empregado antes de começar um estágio, então essa é até uma dificuldade que a galera que começa a fazer a faculdade de jornalismo, que o mercado de trabalho, infelizmente, ele não valoriza, não remunera muito bem o estágio. Nesse quesito, essa questão do estágio em si, porque muitas das vezes não começa de início exatamente por essa questão do dinheiro, muitas das vezes opta por um trabalho com carteira assinada exatamente por essa questão da grana. E o estágio, o dinheiro, nem muitos são remunerados, tem muito estágio que não é remunerado. Sim. Mas assim, pra vocês que já estão, você acha que às vezes vale a pena? Ah, cara, eu acho que vale. Eu acho que vale porque eu acho que, eu na minha concepção, eu acho que um diploma pra mim sem a experiência da área, pra mim, não ia valer de nada. A não ser que eu fosse tentar um concurso de nível superior, mas não era a minha meta até então. Então, eu ganhava até um salário para os meus custos bom, e eu saí para fazer estágio porque eu tinha que via essa necessidade de ter experiência, de ter prática na área. Então a minha saída para tentar dar uma equilibrada até nas finanças, até para ter um lazer mesmo, para proporcionar um lazer do nosso trabalho, a minha saída foi fazer 2 estágios. Então eu fazia de manhã e já ia um para o outro, às vezes não dava tempo de almoçar, e almoçava, comia um lanche, a rotina agitada mesmo, e saía de vinha para a faculdade acabava e tu chegava já com pouca hora de sono. É assim, foi a saída que eu achei. E quem tiver com essa dúvida de vou sair, o dinheiro é pouco, você tem que pensar a longo prazo. Você está fazendo a faculdade, está investindo no teu futuro, e acho que para mim, na minha concepção, o estágio faz parte desse investimento no futuro. Pegando até um gancho do que você falou, da questão prática, realmente, cara, a teoria é muito bom. Assim, dando até um tiro no pé de alguns professores, às vezes falam o seguinte: a teoria é 100%. Cara, a teoria não é 100%. Eu acho que a teoria vamos dizer que é metade, 50-50, porque tudo depende também. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Da prática, um ajuda o outro. Só que a prática te dá atitude na sua profissão. Ali você está sozinho às vezes no local, então você tem que saber tomar atitudes pertinentes ao seu trabalho, ao seu serviço. E a faculdade não te dá isso. A faculdade te dá a teoria, mas chega na hora, você tem o nervosismo, você tem o estresse do teu trabalho, você tem pessoas te cobrando. Então, assim, quando você chega no mercado de trabalho, é aí que você vai ser provado. É aí que mostra quem é quem. Por exemplo, tem alunos que tiram 10 na faculdade durante 4 anos. Chega na hora da parte da técnica e da parte prática, não são tão bons funcionários. Porque não tem aquela atitude de chegar e falar assim, é comigo. Até a confiança também. Você passa no estágio, a pressão de estagiário mesmo, até como ele mencionou anteriormente, o estagiário tudo é culpa do estagiário, mas muitos méritos são seus também. Então, quando você tem muitas ocupações, você acaba levando muito ferro às vezes também, mas você também ganha muitos méritos. Então, o que ele está falando também, eu pego um gancho dele para falar da confiança. Então, você vai tomando paulada, e você chega a te dar uma autoconfiança que mais para frente você está preparado. Você está no mercado de trabalho e hoje você pega o seu diploma e você consegue ir numa entrevista ou começar um novo emprego já com a credencial. Poxa, eu sou formado, mas eu tive uma experiência que eu tenho um gabarito, eu tenho formação, não só acadêmica, mas também como profissional para estar atuando. Isso aí, numa entrevista, você tem como rebater o cara que te entrevista: poxa, mas você trabalhou pouco tempo, ou você trabalhou numa televisão, aqui é uma produtora, ou aqui é um jornal, é totalmente diferente. Mas aí você tem o poder da tua argumentação: poxa, eu trabalhei numa TV, mas lá eu tinha várias funções, lá eu tinha que tomar atitudes, decisões. E assim, o que difere é só o conteúdo de cada local, o editorial de cada local. Mas assim, a atitude permanece. Você fez uma faculdade, a faculdade de jornalismo, que é de comunicação social, abrange várias outras matérias, vários outros conteúdos, e assim, você vai estar preparado. Você só vai ter um tempo de ambientação, mas o que você pegou na faculdade, na prática, você vai guardar pela vida toda. E você falou sobre as pauladas, cara, é bom também. Às vezes eu falo que se você não tomar paulada, cara, você não cresce como funcionário, como pessoa, como ser humano. Mas o estágio, ele quer exatamente isso, né? Pra você aprender de fato, porque na sala de aula a gente sabe, a gente tem todo ali o conteúdo que tá na grade, né? Pra você aprender, pelo menos saber o que é aquilo ali. E ali no estágio é que de fato você vai praticar tudo aquilo que você aprendeu. E hoje vocês já estão formados, já estão empregados, ambos, mas vocês veem uma dificuldade hoje no mercado com
relação a essa pessoa que está saindo da faculdade, ela está buscando um emprego? Você vê essa dificuldade? Ainda mais aqueles que às vezes não tiveram como fazer o estágio no período que estava cursando. Para pessoal que não fez estágio, eu acho que a dificuldade será sempre maior. Eu acho que atualmente a gente está num momento ruim, eu vejo, até meio superficialmente, mas eu vejo que está num momento ruim no mercado de trabalho da nossa área, infelizmente. Né? Mas para a galera que não fez o estágio, eu acho que uma dificuldade vai ser sempre maior. É porque você não tem, como a gente tinha falado, né? Você não tem o poder da argumentação. Às vezes nem chega a argumentação. Eu vejo mais pela experiência mesmo. Não, sim, então. Às vezes, por exemplo, não chega nem nessa parte da argumentação, nem na parte da entrevista. O cara olha teu currículo e fala, você não tem. Você tem um currículo muito legal e tal, faculdade, alguns cursos, mas você não tem experiência. Isso aí. Então não tem como o cara de repente te avaliar. É lógico que isso também é muito superficial, né, cara? Porque ali é um papel, né? Mas o cara de recursos humanos que está te recrutando, ele também não sabe. A gente não pode tirar a culpa do cara. O cara quer o melhor para a empresa onde ele está trabalhando. Então é complicado. Né? É complicado, mas infelizmente até para a galera que já tem estágio, até em grandes instituições, grandes rádios, grandes meios de comunicação, a dificuldade está encontrando porque o momento é ruim mesmo. Acho que oferta mesmo de emprego, acho que não tem muita, não tá assim a balde não. Até quando eu consegui estágio eu via bastante oportunidade de estágios. Hoje eu como recebia muita coisa por e-mail, hoje eu não recebo mais em grandes quantidades como recebia. Mas tá complicado e a galera que não fez o estágio para mim vai ter uma dificuldade maior. Não, claro que não é uma impossibilidade, não é um empecilho 100%, mas eu acho que isso aí é uma barreira. É uma barreira para ingressar sim. Eu queria só dar mais um pitaco. Eu acho que a faculdade é muito legal, mas se você só fizer a faculdade, sei lá, 20 anos atrás, a faculdade era primordial, né? Hoje em dia, essencial. Hoje em dia a faculdade não é mais essencial. Hoje em dia a faculdade é mais um curso que você fez. Eu acho que, assim, eu falo por mim, cara, eu sou formado em audiovisual. Então muitas barreiras do jornalismo se abriram porque eu sou formado em audiovisual. Abriu como câmera, como repórter cinematográfico. Já tem uma capacitação. Você já tem uma capacitação, aumenta as tuas chances. Por quê? Você pode ver, isso eu acho até errado, mas tem muitos locais, você é jornalista, mas eu quero também que você... Eu acho que tudo começou assim, né? No teu primeiro estágio, né? Você é jornalista, mas eu também quero que você saiba fotografar. Tem isso. Entendeu? Também. Não, hoje dizem que o jornalista ele tem que estar preparado tem para tudo. Ele tem que saber um pouco de tudo. E não só o jornalista, mas eu vejo muito isso quando você procura emprego, seja no jornalismo ou qualquer outra área. São os requisitos que você tem que ter. E muitos acabam pedindo sempre idioma, se você tem uma segunda língua, ou se você tem conhecimentos de Word, o pacote Office todo e tudo mais. Essa questão do Photoshop também, que muitos querem saber se você tem programas de edição, né? É importante mesmo. É importante. Porque a gente... Faz uma diferença? Faz. É essencial. Porque, tipo assim, como ele falou, eu tive não foi no meu primeiro, mas no meu segundo estágio foi isso. Chegando, não sabe fotografar? Poxa, eu não tenho muito, mas na pauleira, eu fui tutorial, tu tem que se virar também. Você também não vai fazer, não é porque você não sabe fotografar que você vai entregar um trabalho baixo nível, você tem que se virar. Então eu fui para tutorial, precisava mexer no Photoshop, eu fui para o YouTube ver, fui pegar informações para tentar me dar um suporte. Mas posteriormente eu ainda na faculdade fui cursando os cursos, me formei em web design profissional também. Né, que já é Illustrator, já é InDesign, já é um Photoshop que já é uma arte, dá o suporte, você vê que faz diferença sim, porque o tempo que você está buscando a informação ali, porque você não sabe, para tentar te ajudar, você com o curso você já vai na boa. Então uma coisa que você demorou 1 hora para fazer, você faz de 5, 10 minutos. E eu acho que não é nem a questão só do currículo não, Douglas, eu acho que a questão também da tua argumentação em relação ao teu chefe. Cara, sabe por quê? Por exemplo, tudo bem, você é um ótimo jornalista, mas você não se capacitou também culturalmente em outras coisas, você fica só ali. Isso te agrega. Isso te agrega valor, porque na hora de uma conversa com o chefe, cara, ele fala assim, esse moleque não é de bobeira não. Esse moleque é jornalista, ele tem um texto bom, mas, ele tem uma condição legal de, ele sabe fotografar, se eu der uma imagem pra ele, sabe tratar pra mim, ele sabe, mexer na internet legal, ele sabe mexer nos veículos de comunicação, no Twitter, Facebook, né, as redes sociais.
Então, assim, é um diferencial tanto na parte do currículo como na parte da visão de quem está acima de você. E são coisas também que rede social, por exemplo, é uma coisa que você usa como lazer e você tem como tirar isso do lazer para o seu trabalho, entendeu? Então até a galera, rede social praticamente no mundo jovem, a galera que é o público, que a maioria que faz faculdade são jovens, né? Então a galera que curte muito Twitter, Facebook e tal, você tem como tirar o teu lazer e também usar isso no seu trabalho, entendeu? Então a azaração é boa e tal, a zoação é muito boa, mas você tem que saber também tirar do seu próprio lazer, você pode estar se capacitando profissionalmente, então ter essa percepção também pra galera que tá estudando ainda aí é bem bacana também. Você falou das redes sociais e tem muitos lugares que exatamente olham essa questão das redes sociais, puxam muito informação do próprio profissional através das redes sociais. Sim. No meu trabalho mesmo, eu fui contratado, não sabia que foi feito esse processo e posteriormente foram contratados estagiários de outros setores de comunicação e eu ainda como estagiário eu participei da seleção com o meu chefe. Então até mesmo superficialmente às vezes, né? Pode ser até um erro, você pode estar perdendo um grande profissional por causa de um detalhe, mas que ali pode ser um ponto de corte. Se você tiver em dúvida entre dois caras muito bons e de repente tá uma coisa no teu Facebook, no Facebook da pessoa que, poxa, meio sem noção, aquilo ali pode prejudicar. Então, mais uma vez que eu falei, é o teu lazer podendo, ele pode, ao passo que ele pode te acrescentar, ele também pode te prejudicar. Então é importante saber esse ponto de corte. Entendi. Quero agradecer a presença de vocês. A gente vai finalizar aqui o primeiro bloco e voltamos na segunda parte com o professor Gutenberg, também falando um pouquinho pra gente sobre esse tema. Voltamos com o Tá na Mira e comigo está o professor Gutenberg Barbosa. Ele vai continuar o nosso tema do mercado de trabalho, só que agora a gente vai focar um pouco nessa parte acadêmica, onde entra a influência do professor, né, na sala de aula com o aluno para ele se preparar para o mercado de trabalho. Aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa preparação com o aluno. A faculdade, na verdade, ela dá uma base, Thaís, né? Os professores estão lá para mostrar que é possível se tornar um profissional. Eu sempre digo que a diferença entre a faculdade e o curso de nível médio fundamental é que nível médio fundamental você precisa tirar uma nota para passar, bacana, na faculdade também. Mas só que a mentalidade tem que ser diferente. Você está se formando um profissional. Quando você sair daqui de uma faculdade de jornalismo, por exemplo, daqui a 4 anos, você vai se tornar um profissional jornalista. Então essa coisa da nota é importante sim, mas não é tudo. Não adianta o aluno sair com nota alta se ele não tem esse conhecimento prático da vida, né, da acadêmica. Claro que a faculdade ela se esforça o máximo possível para dar essa informação, o professor passa trabalho, o professor passa coisas bacanas para esse aluno fazer, mas cabe a esse aluno também querer fazer, né, não fazer apenas pelo ponto. Exemplo, semana passada eu tive uma experiência não muito agradável com um aluno de sala de aula, ele não entregou o trabalho dentro do prazo, e aí eu falei para ele, mas de qualquer forma, embora não valha mais sua nota de avaliação, se você quiser eu ouço para ver como é que ficou. O aluno virou para mim e falou assim, não, já que não vale ponto, eu não vou te mostrar. Quer dizer, é uma mentalidade errada, ele teria que mostrar independente se vale esse ponto ou não. Porque na minha avaliação, como professor, eu falaria, melhor aqui, ou aqui tá bom, enfim. Então o aluno tem que estar imbuído também dessa coisa, não basta o professor querer, né? Até porque o professor fica na faculdade, o aluno é que vai para o mercado. Né? Uma coisa que a gente vê muito em sala é muita dificuldade do aluno, até mesmo de conseguir o estágio, e ele sente essa dificuldade, até mesmo porque na sala, não sei porque ele começa na faculdade, ele acha que vai aprender tudo, e aí quando chega ali na hora de colocar em prática, ele vê aquela dificuldade e muitos entram em desespero, outros desistem, ou então acham que não é aquilo, e aí como é isso, assim, no caso do professor, né, para falar com o aluno com relação, preparar o aluno, né, com relação a essa coisa do trabalho em si, na hora de chegar e botar a mão na massa e fazer. No caso do jornalismo que eu estou falando para vocês,
O bacana dessa profissão é que cada dia é um dia diferente, né? Então, por mais que o professor explique o que acontece, como é que é uma redação, né, esse aluno tem que saber que lá é diferente. Uma coisa é o professor pedir um trabalho, explicar ali no momento do estágio, do próprio trabalho do profissional, ele não vai ter isso. O estágio ele até tem algumas pessoas para orientarem. Quando ele se torna um profissional de verdade, não. O editor, com raras exceções, vai ser bonzinho e vai explicar aquilo ali para ele. Ele quer o trabalho pronto. Então, cabe o quê? Durante o período que o aluno está estagiando, por exemplo, lembrar de aulas do professor, né? Várias vezes eu já ouvi alunos meus que estagiam falando assim, me lembra daquela quando você falou isso na disciplina tal, eu estou aplicando isso. Então esse aluno tem que estar sempre atento. Ou trazer mesmo para o professor dúvidas do estágio, já que ele se sente meio inibido junto ao chefe dele. Professor, hoje passei por essa situação assim, como é que eu posso resolver dessa maneira? De que melhor maneira eu tenho que resolver? Porque o professor aqui na academia, na faculdade, ele não vai estar com essa cobrança do cara lá que está no estágio, o cara que é produção, né? Evidentemente sabe que o rapaz ou a menina está aprendendo, mas ele quer uma produção, não dá para perder um tempo gigantesco explicando aquilo que esse aluno já deveria saber teoricamente, pelo menos na faculdade. É aquilo que eu volto a falar, os alunos aplicados, os alunos que prestam atenção em aula, os alunos que fazem os trabalhos mínimos pedidos para os professores, o mercado de trabalho não assusta tanto quanto aquele que vai totalmente despreparado, até porque hoje em dia, eu sempre falo que estágio está virando uma verdadeiro vestibular. É uma vaga para não sei quantos candidatos. Quem consegue, independente da empresa, é um grande vencedor. Então tem que aproveitar esse momento que está lá e fazer, para quando acabar aquele estágio, minimamente ser bem recomendado, ou ir para outro estágio, ou ser contratado, porque muita gente nesse mercado assim, né, começando como estagiário sendo contratado, porque se destaca. Na Pinheiro Guimarães, onde eu dou aula, eu já vi vários casos assim, de um aluno, por exemplo, que hoje em dia estava vendo pelo Facebook e está apresentando um programa na Rádio Globo na madrugada. Ele disputou com milhares de pessoas, né? E não se intimidou porque ele era mais um. E foi. Hoje ele é uma pessoa de referência. Dentro da Rádio Globo, isso é muito bacana pra gente. Toda vez que o professor vê esse aluno brilhar em qualquer mídia, você sabe que você fez parte da construção daquele aluno, academicamente falando, profissionalmente falando. Nos orgulha, como se fosse a nossa etiquetinha, olha só, né? E eu ajudei, ele está lá também por minha causa, pelo talento dele e pelo ensinamento dos outros colegas, dos outros professores. Gutenberg, essa questão que você falou aí dessa coisa de ter uma vaga para milhões, né? O mercado de trabalho hoje, voltado para o jornalismo, você acha que ele tá competitivo porque a gente tem milhões de profissionais aí buscando uma chance, né? E a gente também tem muito, a gente vê que os requisitos hoje são bem mais puxados, eles pedem bastante coisa daquela pessoa, ainda mais aquele que está começando, entendeu? Seja uma segunda língua, enfim, ele sempre está pedindo algum outro conhecimento, né? Que você tem um diferencial, vamos dizer assim. E aí, para o aluno, para ele ali que está começando, o que você indicaria para ele começar a se encaixar dentro desses requisitos, né? Eu concordo com você que o mercado está cada vez mais exigente, até começando pelo estagiário, mas eu sempre pensei diferente. O que é pensar diferente? Eu não fazia mesmice. Claro, eu pude fazer, graças a Deus, um curso de inglês, que todo mundo, bem ou mal, consegue fazer. Mas eu me lembro quando, em 1990, a Copa ia para a Itália, 2 anos antes, eu pensei assim, vou estudar italiano. Porque quantas pessoas falam italiano nesse país? Claro, se for em São Paulo tem uns montes, mas no Rio de Janeiro não tanto. Mas, claro, eu não fui cobrir a Copa, mas eu antevi a coisa. Se isso vai acontecer daqui a algum tempo, por que eu não vou fazer? Sai da mesmice do inglês, do espanhol, fazer um curso de assessoria de imprensa, é importante fazer. Mas se você sabe que a Copa vai ser na China, tenta aprender minimamente chinês, porque quantos jornalistas falam chinês, pelo menos o básico, por exemplo. Então tem que pensar nisso, tem que ver o que está à frente. Se hoje em dia a gente está focado muito em multimídia, o jornalista ele é apenas naquele cara que só entrevista, só edita, ele grava, ele reporta, ele faz a pauta, ele produz, entendeu? Não adianta não, agora eu só vou ser repórter, porque eu acho bonitinho ser repórter, é lindo, é maravilhoso. É a área do jornalismo que uma das que eu mais gosto é ir à rua fazer entrevistas, né? Agora, se precisar de editar, eu edito. Se eu precisar ir para uma ilha de edição, embora não seja o meu amor por esse tipo de trabalho, que eu tenho que ter uma paciência incrível, eu vou lá, saber minimamente, para poder chegar na hora que eu chegar da rua com a minha matéria, dá um palpite lá com o editor, não é isso que eu quero, faz isso, bota essa imagem e tal, claro, para a gente ter um
denominador comum. Então esse aluno tem que estar pensando adiante, ficar mais atento ao redor dele, sair da mesmice. Se todo mundo fala inglês, eu falo inglês e árabe. O árabe, porque alguma coisa vai acontecer ali daqui a algum tempo em algum país da Arábia, por exemplo. Aí eu falo chinês, eu falo, sei lá, vou fazer um curso de produção de reportagem. Muita gente, por exemplo, televisão, né? Essa mídia que a gente está agora nesse momento, quer ser repórter, é lindo, quer ser apresentador, fantástico. Mas o produtor é o cara que mais rala e é o que é mais valorizado, porque um bom produtor é difícil você achar. Repórter, você encontra os montes. Basta ter talento, sim, claro, e um rostinho bonito na maioria das vezes. Depois, sai, pouco sobrevive. Se você prestar atenção na televisão brasileira, né, entra uma gama grande de repórteres novos, a gente está passando isso numa grande emissora agora, você pode jogar a televisão, você vê, jornal local deles, vai ver daqui a algum tempo quantos ficaram, né? Muito poucos, porque tem algum diferencial, está sempre antenado, fazendo uma coisa além do que foi pedido. Inclusive isso também, não só a questão do curso, né? Quando você vai sendo estagiário ou profissional, você vai para a rua com uma pauta, pensa além, não pensa só naquilo que está escrito ali. Tenta descobrir outros caminhos, uma coisa diferente, para fazer um trabalho diferente, cada vez mais rico. E aí faz com que você se torne diferente, se torne necessário, chama atenção sobre você mesmo. O aluno hoje, né, ele tá... Quando você acha que o aluno ele, de fato está preparado para começar a procurar o estágio? Porque a gente vê que no primeiro período, no início, assim, primeiro e segundo período, ainda está muito cru, né, o aluno, né? Ele ainda não tem muita, não sabe muito. Mas a gente vê que tem muita gente que consegue, né, consegue arrumar o estágio logo de primeira, né? Só que assim, para você, quando você acha que de fato o aluno ele está preparado para o mercado, né? Eu te dou duas respostas. A primeira, assim, academicamente, um aluno já tem o mínimo de informação para poder tentar estágio, seja a partir do quarto período. Porque quando começa os trabalhos práticos, ele já sabe o basicão do basicão, se você falar em lead, ele sabe o que é, se você falar que é uma passagem, ele sabe o que é, se você, enfim, qualquer coisa, você já está preparado academicamente. Mas isso não nega que você já possa tentar desde o primeiro período. A minha experiência como estagiário, como é que foi? Meu primeiro estágio. Era o primeiro período da faculdade, não aqui no Rio de Janeiro, em Sergipe. Eu comecei a fazer faculdade lá, depois me transferi para cá. Não sou de lá, apenas na época meu pai morava lá, morava com meu pai. E aí eu tive que fazer uma entrevista com o superintendente da TV Sergipe, que é a afiliada da TV Globo de lá. Ninguém podia ir, as pessoas trabalhavam e tal, eu só estudava. E fui. Aí no final da entrevista o superintendente falou assim, olha, tem 2 vagas, nós oferecemos 2 vagas para quem quiser estagiar aqui na TV Sergipe. Era gravador, não era vídeo. Acabou a gravação, eu falei, posso me candidatar? Aí ele mandou procurar a pessoa responsável. Então tem que estar atento a essa oportunidade. Claro, isso aconteceu por uma sorte no primeiro período, comecei estagiando na televisão. Agora, o aluno, se ele puder, quanto mais cedo começar, não é falar, eu não vou conseguir. Claro, concordo com você. Primeiro período, segundo, ele está muito incipiente, ele não sabe nem direito o que quer. Mas vai estagiar num lugar que, de repente, eu conheço um aluno da Pinheiro Guimarães, que ele no primeiro período estava estagiando no jornal de bairro, jornal de bairro de Copacabana, que não existe tanto do aluno assim, né? Vai ter alguém para orientar, claro, ele não vai conseguir num grande jornal, mas ele pode conseguir por outros caminhos, uma assessoria de imprensa que a responsabilidade é grande, mas não jogar sobre as costas desse estagiário. Então, se ele começar pelo segundo, terceiro, consegue. Inclusive, no meu Facebook, por exemplo, eu posto questão de estágio. E eu tenho observado isso cada vez menos, essa exigência de quarto e quinto período. Já vi estágio de terceiro período e um ou outro muito raro de segundo. Então, o mercado está querendo abrir mais para essas pessoas, até porque você vai aprender, evidentemente, muito mais lá do que simplesmente só nas aulas. As aulas são fundamentais, mas a vida prática te leva a outra realidade, que aqui na faculdade, de certo modo, os professores protegem, porque eu tenho um horário, tenho um trabalho, enfim. Então, Gutenberg, só para finalizar, você gostaria de dar alguma dica para o pessoal que está ingressando então, aí no mercado como jornalismo? Sim, é uma profissão muito bonita. Eu acho, eu escolhi jornalismo porque, diferente de outras profissões, cada dia é um dia diferente. Você não tem rotina. Mesmo que você venha trabalhar numa assessoria de imprensa, que é uma coisa mais fechadinha, cada dia é um dia diferente. E você conhece da pessoa mais humilde ao mais poderoso, da pessoa mais marginal à pessoa mais santa. Enfim, você vive situações diferentes. Você vive e trabalha com gente. E a dica é isso, é ficar atento a tudo, atento à oportunidade, antever coisas, como eu falei agora há pouco, de você olhar na frente, aquilo vai acontecer daqui a 2 anos, eu vou me preparar, fazer o diferente, sempre, mesmo não só para o estudante,
quanto profissional. Senão você vira móveis utensílios, você vira mesmice. Você vira mesmice, as pessoas te esquecem, as pessoas te largam. Né? Então, quanto mais você puder se mostrar para o mercado, né? Porque, resumidamente, o nosso mercado é uma grande rede. Né? Eu já ouvi de alunos assim, não vou estagiar no jornal tal, porque é um jornal pequeno, pobre, paga mal. Bacana, mas é ali que você vai fazer outros contatos que você vai crescer profissionalmente. E quando você é bom no jornal pequeno ou no grande jornal, na pequena televisão ou na grande televisão, qualquer outra mídia. Então é isso. Lute, tenta, que vai conseguir, com certeza. E entra, não importa se vai te pagar bem ou te pagar mal. O importante é você mostrar seu carinho, mostrar seu talento. A partir daí a coisa vai. Obrigada, Gutenberg, muito obrigada pela sua presença. O Taramira termina por aqui e a gente se vê no próximo programa. Boa noite.